Fala rapaziada, beleza? Vou gravar um vídeo aqui hoje que eu acho de extrema importância. É um vídeo que eu tive que estudar bastante para fazer o vídeo, então deixa o seu gostei aí. Tô com uns riscos de caneta aqui no braço que meu filho disse que ia fazer tatuagem minha e ficou aqui. Então lembra que o jeito que você tem de apoiar o canal é clicando aqui no gostei, se inscrevendo. E se você for assinar um site de questões, usa o meu cupom lá do Tec Concursos, que você é bem pouquinho, né? Mas você ajuda o canal lá. E eu posso garantir que é o melhor site de questões que tem para você estudar. Então hoje eu quero falar do princípio aqui que eu acredito que seja um dos mais importantes. Eu acredito que tem dois que são os mais importantes e esse é um deles. O outro é a periodicidade e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu acho que a especificidade é o princípio mais importante, junto com esse outro, aqui que deve nortear os nossos estudos. O pessoal aí que está me assistindo, se tiver alguém aí da educação física, provavelmente conhece muito bem esse princípio. Mas o pessoal de outras áreas não tem muito contato. E eu acho que esse princípio se aplica muito bem aqui ao tema aqui do canal, né, dos concursos. E eu resolvi fazer esse vídeo, então vou jogar aqui para a tela. Acho que vou fazer um esquema aqui que vai ficar legal. Vocês vão poder acompanhar na tela e eu vou falando aqui. Acho que vai ficar muito bom. Acho, né? Primeira vez que eu vou fazer, então vamos ver se vai dar certo. E lembrando, estou deixando aqui embaixo meu Instagram e meu contato aí para as consultorias particulares. É claro que eu não posso fazer muitas, né, pessoal? Porque eu sou sozinho, né? Não é meu trabalho principal, assim, ser um curso, um consultor, mas eu faço e garanto que eu faço muito bem. Só demora um pouquinho para conseguir agendar porque eu sou sozinho. Mas estou deixando os contatos aqui e vou jogar aqui para a tela do computador e vamos pro vídeo aí. Então, pessoal, vou dividir aqui a tela, deixar minha cara feia aqui de um lado e a tela aqui do outro. E vamos falar sobre a especificidade, né? Eu comecei aqui falando do conteúdo que eu vou abordar aqui no vídeo. E eu gostaria muito que os senhores ficassem até o final. Se for necessário acelerar um pouco aí, fica à vontade. Mas eu acho que as informações que eu tenho para passar aqui são muito, muito, muito valiosas. E que elas têm o poder assim de te poupar muito tempo e muito dinheiro. Então fica comigo até o final. Então eu vou tratar aqui no vídeo da definição de especificidade, da definição técnica de especificidade, exemplos certos e exemplos errados de como se aplicar a especificidade, alguns subprincípios da especificidade que vão se aplicar aqui para a gente também, e as aplicações disso na nossa vida real aqui de estudante. Eu sei que tem alguns nomes aqui que parecem complicados, né? Definições técnicas, subprincípios, mas é o nome do negócio, não posso mudar, mas que lá dentro o conteúdo é bem fácil de assimilar porque você vai ver que tem muita conexão com a nossa realidade aqui. Então vamos lá, vamos começar aí, pessoal. Bom, pessoal, primeiro, o que é uma definição simples assim de especificidade? Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Se você quer ser muito bom em alguma coisa, você tem que treinar aquela coisa. Ou algo que se pareça com aquela coisa, ou pelo menos alguns componentes daquela coisa. Acho que deu para entender, né? Eu tenho que treinar aquilo que eu quero fazer. Mas não precisa ser exatamente aquilo que eu vou fazer no dia lá da prova. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui da educação física, que é de onde meio que deriva esse princípio, para a gente poder entender um pouco melhor. Olha só, não dá para você treinar o dia inteiro ginástica rítmica e querer ser campeão mundial de basquete. Parece óbvio, né? Parece óbvio que no mundo da educação física aqui
esse princípio seja aplicado, mas a gente aqui, quando vai estudar, teima em fazer algo diferente. Coloquei também outro exemplo. Eu não posso passar o dia inteiro treinando natação se o meu objetivo é ficar bom em jiu-jitsu. Não faz sentido, essas coisas não conversam muito bem. É claro que se eu treinar o dia inteiro natação, eu vou ter um condicionamento físico ali generalizado bom, mas não seria melhor eu treinar jiu-jitsu se o meu objetivo é esse? Então essa é uma definição simples aí do que seria esse princípio da especificidade, beleza? Uma definição um pouco mais técnica seria assim, que o seu treinamento para desenvolver determinada habilidade, ele tem que refletir as demandas daquela habilidade, né? Voltando lá no exemplo da ginástica rítmica e do jiu-jitsu, é aquilo. Eu treinando ginástica rítmica, eu estou suprindo as demandas do jiu-jitsu? Não. A mesma coisa aqui pra gente. Lendo um livro, uma doutrina de direito civil, eu estou treinando as demandas para o concurso público que vai cair direito civil? Um pouco, muito pouco. Eu poderia ser muito mais específico, eu poderia treinar, por exemplo, questões de direito civil. Então a especificidade, estudar o direito civil, teria uma certa especificidade, me ajudaria ali num condicionamento geral, mas eu poderia ser muito mais específico para alcançar aquele meu objetivo, beleza? Então, e a segunda frase que eu coloquei aqui é uma frase que ela pode enganar a gente, então eu coloquei até em amarelinho ali, que é preciso ter cuidado, porque assim, o treino, né, o estudo, ele deve ser parecido com o jogo, mas tem que ter cuidado. Não é exatamente igual ao jogo. O melhor exemplo que eu consigo pensar aqui para te fazer entender isso é o exemplo do futebol. Porque se eu quero ficar bom em futebol, nada mais específico do que eu jogar futebol, correto? Mas se eu sou o goleiro, por exemplo, durante um jogo de futebol, a bola vai chegar ali para eu fazer defesas o quê? Umas 10, 15 vezes no máximo. Não seria mais interessante eu fazer um treino de goleiro e defender ali 150, 200 bolas num treino? Então, eu estou sendo mais específico para aquilo que eu preciso dentro daquele jogo. Então, só jogar seria muito ruim para o goleiro, para o atacante. Não seria mais interessante o atacante treinar 150 finalizações do que só colocar ele no jogo para jogar? Seria muito mais interessante, não tenho dúvida disso. A mesma coisa aqui, pessoal. É muito mais interessante eu treinar, por exemplo, 30 questões de teoria do crime, lá do direito penal, do que eu treinar 30 questões de todas as matérias que vão cair no meu concurso. Porque se eu treinar 30 questões de todas as matérias que vão cair no meu concurso, provavelmente eu terei ali uma, duas somente de teoria do crime, que não serão suficientes para eu poder ficar bom, desenvolver aquela habilidade. Então o treino tem que parecer com o jogo. Mas cuidado, porque eu tenho que treinar especificamente as habilidades que vão ser exigidas lá de mim. Beleza? Eu vou falar um pouco mais disso em outro tópico aqui, desse negócio de fazer a prova, assim, simulados e tudo mais. Então a regra que eu coloquei aqui é o seguinte: em regra, corredor tem que correr, nadador tem que nadar, lutador tem que lutar, e estudante, adivinha, tem que estudar. Beleza? E assim, o treinamento, como eu falei, esse exemplo do goleiro, ele até pode violar essas regras da especificidade, mas ele tem que treinar alguns dos componentes daquela habilidade.
É exatamente o nosso caso aqui, pessoal. É muito mais interessante eu estudar direito penal, depois direito administrativo, depois direito constitucional, do que eu misturar isso tudo, fazer um simuladão todos os dias. Porque eu não vou conseguir desenvolver a minha habilidade de aprender especificamente cada tópico daquele ali. Entende? Por isso que a gente tem que destrinchar em componentes e treinar eles separadamente. Beleza? E aí, para terminar esse slide aqui, slide não, né? Essa página aqui, a especificidade, como eu falei, falei lá no comecinho, ela é um espectro. Eu posso ler o livro de direito civil, tá aqui no espectro, ou tá aqui no comecinho do espectro, ou eu posso fazer as questões de direito civil que vão ser muito parecidas com as que estarão na minha prova. Tá no outro aqui, na outra extremidade aqui do espectro. Essa daqui é muito mais específica para o que eu preciso. Então, se essa daqui é mais específica, eu quero focar nela. E quanto mais o dia D lá, o dia da prova, se aproxima, mais específico eu tenho que ficar. Entende? Por isso que eu sou um defensor de fazer os simulados muito na reta final. Porque os simulados, eles são eles são a prova, né? Só não tá valendo a nota, mas eles são a prova. Então eles são o máximo da especificidade. Mas antes da prova não é muito interessante. Muito antes da prova não é muito interessante. É interessante eu treinar tópico por tópico, e aí conforme a prova for se aproximando, eu vou aumentando a especificidade. Beleza? Aí eu coloquei aqui os exemplos certos e errados, mas só para deixar aqui, porque eu meio que já abordei esse tema. O que seria um exemplo certo de usar a especificidade? Fazer muitas questões tópico a tópico separadamente e somente fazer os simulados conforme a prova for se aproximando. Beleza? E o que seria um exemplo errado da especificidade? Seria você fazer o famoso aqui que eu coloquei, uma prova por dia. Tem gente que fala, não, eu estudo, eu faço uma prova por dia. Pessoal, você até está estudando, né, fazendo isso, mas você está perdendo muito na especificidade. Você está treinando só o dia lá, o dia D lá. Isso não é interessante. Eu tenho que treinar os componentes daquele dia D, né? É como se eu fosse fazer uma competição de fisiculturismo e eu só treinasse todo dia ficar posando assim, porque é o que eu tenho que fazer lá no dia. Mas na verdade eu tenho que treinar duro, fazer dieta, tomar um monte de coisa e tal. Então essa especificidade ela vai aumentando conforme o evento vai se aproximando, correto? Coloquei aqui 2 subprincípios para a gente tratar rápido, para o vídeo não ficar muito longo, já está aí com uns 13 minutos, que são, primeiro, a compatibilidade, e o segundo, a prática deliberada, que é o seguinte: a compatibilidade quer dizer que não é interessante eu fazer outros tipos de atividade que sugam, que concorrem com aquele mesmo sistema que eu quero usar para poder estudar e aplicar essas coisas que eu estou falando aqui no meu dia a dia. Então eu coloquei ali um exemplo: estudar, mais ler, mais descansar, mais estudar. Percebe que está tudo de uma maneira ali que está convergindo para dar certo. Você está estimulando o mesmo sistema ali. Agora imagina que você está estudando, no mesmo dia à noite você toma uma garrafa de uísque, não dorme, no outro dia quando vai dormir dorme mal, acorda muito tarde, quando está acordado é Instagram o dia inteiro, percebe que está sugando a energia daquilo que você está fazendo. Então e também assim, dormir tarde e olhar o Instagram não tem especificidade nenhuma, tem zero com aquilo que a gente quer fazer. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar todas as atividades da sua vida e só estudar, mas que esse tipo de atividade aqui, quando feita de forma exagerada, ela está concorrendo com o seu sistema ali cognitivo
e está te roubando a atenção e o esforço que você poderia colocar nos seus estudos, beleza? E a prática deliberada é muito simples, é você ter consciência de que todo dia que você vai estudar, você vai sentar na cadeira para trabalhar com especificidade, para fazer assim, para ter certeza, isso aqui que eu estou fazendo é específico o suficiente para o meu objetivo, beleza? Isso é prática deliberada. E para a gente finalizar, pessoal, as aplicações na... Tive que fazer um pequeno corte aqui, pessoal, para a gente finalizar as aplicações aqui na vida real. Que você tem que ter objetivos bem definidos. Estudar só por estudar, você não consegue ter especificidade, porque você não sabe para o que você tem que estudar. E aí você não consegue ser específico o suficiente para poder alcançar aquele objetivo. Beleza? Isso aí fica ali no primeiro e no segundo, nas aplicações que eu coloquei aqui. Esses objetivos específicos que você tem, eles não são uma sentença perpétua. Tudo bem que hoje você tem que trabalhar especificamente para estudar para aquele concurso e usar os princípios de especificidade e tudo mais. Passada essa fase, passou no concurso, não, agora eu quero treinar para ser um competidor de triatlon. Beleza. Aí lá você vai trabalhar também dentro da especificidade, mas aí daquelas modalidades. Esquece isso aqui. Não é uma sentença perpétua. A vida inteira você tem que ter esses mesmos objetivos. Você vai mudando conforme a sua vida vai caminhando para frente. E a última que eu coloquei aqui, pessoal, eu acho muito importante, que é o seguinte. Tem muito bizu na internet, muita gente ensinando coisa, e eu não estou dizendo que isso tudo é ruim. É óbvio que tem muita gente boa explicando as coisas na internet, eu sei disso. Mas que sempre que você ouvir um bizu, alguma dica, pensa nisso que eu te falei hoje. Será que isso é especificamente bom para o meu objetivo? Se não for, você pode descartar. Descarta. Não, mas eu vi que fulano passou num concurso tal, fazendo, sei lá, não consegui pensar num exemplo aqui, fazendo, sei lá, X, mas você viu que no seu caso isso não se encaixa, não cabe na sua rotina, não é específico para o seu concurso e tudo mais. Então você pode descartar. Pode descartar, desenvolva esse senso crítico e saiba que tem coisas que vão ser para você para esse momento, outras não. Beleza? O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu desejava, mas eu acho que é muito importante e agradeço aí o carinho, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e tamo junto, pessoal. Bons estudos e um abraço.